Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento de Microsoft 365 Copilot. Hoje nós vamos aprender como trabalhar com o Microsoft 365 Copilot Chat para a web, né? E aí eu preciso frisar porque tem para a web e tem para dentro do Microsoft 365 para os dados corporativos aí usando o Microsoft Graph, tá? Então, primeiro ponto, né? Qualquer navegador que seja compatível aí com o Microsoft 365 será compatível com o Microsoft 365 Copilot. Eu já até mostrei em aula anterior, são 4, tá? O Edge, que é o da própria Microsoft, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, e se você tiver numa máquina Apple, aí você vai ter nativamente o navegador Apple Safari. E você pode ter os outros navegadores também instalados no seu Mac, né? Um Edge para Mac, um Chrome para Mac, um Firefox para Mac. Ok? Também são compatíveis. Se estiver usando Linux, um navegador que for compatível com Linux, Chrome no caso, e Firefox, você vai conseguir rodar tranquilamente, tá? Só não softwares desktop. Aí é Windows e Mac mesmo por enquanto. iOS e Android no caso do ambiente mobile. Bem, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, ó. Vou acessar a URL do Microsoft 365, que pode ser login.microsoftonline.com, pode ser office.com, que é a mais curta possível, né, que se chega até o Microsoft 365, mas eu vou acessar a mais recente, que é m365.cloud.microsoft.com. Ele já fica no histórico ali, então fica mais fácil para mim. Vai cair diretamente no Copilot. Ó, isso aqui já é Copilot. Só que eu configurei para ser assim. O padrão é que vocês caiam aqui, ó, no Search. Ó, barra Search lá em cima, substituiu, tá vendo? Barra Chat por barra Search. Esse barra Search, esse sim é o Microsoft 365. Microsoft reformulou essa homepage aqui, mas basicamente nós ainda temos a barra de pesquisa para pesquisar aplicativos, documentos, pessoas, sites e mais dados corporativos. E você tem essa barra lateral esquerda principal aqui agora, ó, com os agentes, com as conversas, né, as sessões que foram abertas, a gente vai falar sobre isso no treinamento, as páginas que foram geradas, tá? Notebooks do OneNote conectados à inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está muito forte em tudo hoje dentro da plataforma. Não só no que tange usuário, mas administrador também. Então nós estamos na homepage do Microsoft 365, que cai aqui no barra search, m365.cloud.com, .cloud.microsoft, perdão, barra search. Aí você tem a barra de pesquisa. Como é que eu faço para eu ir para o Microsoft 365 Copilot Chat? Vamos combinar uma coisa? Nesse treinamento, vamos começar a tratar o Microsoft 365 Copilot de Copilot, porque o treinamento é de Microsoft 365 Copilot. Eu não vou falar aqui do Copilot gratuito pessoa física, autenticado ou não. Eu não vou trazer aqui lições, nada do tipo, do Copilot pessoa física pago, que é o Pro, tá? Então, fique tranquilo que não vai se confundir por conta disso. Já que eu desmistifiquei nas aulas anteriores, aí sim eu precisei falar certinho para poder separar, para poder identificar qual um. Vamos tratar de Copilot para não ficar cansativo falar, porque é um nome grande, né? Microsoft 365 Copilot. Já deu a hora do café já. Então, vamos tratar como Copilot, ok? Então, clicando em pesquisar, ele vai para o barra search, é a home do Microsoft 365. E clicando em chat, ele vai para o Copilot, tá? Para a parte de chat. Aí a gente chama de Copilot Chat. Vocês vão ver aqui em cima, deixa eu acionar um colega meu aqui. Olha lá, vocês vão ver aqui em cima que eu tenho duas áreas, olha lá, trabalho e web. Nesse próximo módulo, a gente vai trabalhar com a parte web, tá? Então, olha lá, nós temos os dois aqui. De vez em quando minha webcam vai dar uma travada, porque o recurso meio que trava ela, tá? Mas o que vai valer é esse aqui pra gente, tá? Web. Casemiro, qual a diferença? Eu expliquei lá na parte da teoria, agora eu vou explicar aqui na parte prática. Quando você tem um produto como o Microsoft 365, agora eu vou precisar falar a nomenclatura porque eu vou comparar com os outros. O Microsoft 365 Copilot, que é a versão corporativa empresarial do Copilot, você tem o que o Pro entrega e você tem a parte de trabalho, que é exclusiva do corporativo. O Pro já não, o Pro já vai entregar toda essa parte aqui, né? Pago, premium, com todas as vantagens que ele tem em cima do gratuito. Só que o 365 Copilot, que é o empresarial, ele traz tudo que o Pro traz, mais a parte de trabalho, tá? E pode ser que o seu, assim que você acesse ele pela primeira vez, ele já vá querer, vai selecionar aqui a área de trabalho.
né? Então ele já vai fazer a sugestão para que você comece a atuar com ele, perguntando para dentro dos dados corporativos, perguntando para o Microsoft Graph. Como é que eu faço para usar? Você só troca, tá? Essa interface ela muda um pouquinho, tá vendo? Porque aqui ele começa a trazer coisas internas. Então, o que o Alonso fez por último? Essa sua tabela aqui que você tem, esse seu CSV, esse seu XLSX aqui, você edita com frequência. Você quer fazer alguma coisa nele, você editou isso por último, você falou com o seu subordinado, né? O que você quer fazer hoje? Aí tem mais prompts aqui, né? São templates de prompts. Quando eu mudo para área web, vamos chamar de área web, o Copilot ele ainda é educado, né? Como posso te ajudar? Ele ainda monta uma frase ali de boas-vindas, né? Como é que eu posso te ajudar? Ele é humanizado, né? Mas ele já traz aqui algumas sugestões de coisas que você pode fazer perguntando para a base de dados proprietária, porque ele tem uma base de dados proprietária para responder mais rápido. E aí ele conecta na internet para pegar as coisas que estão acontecendo por último, para te trazer coisas rápidas, quentes, que saindo do forno, digamos assim, tá? Resposta de perguntas que você faça sobre isso, claro. Porque tudo vai depender de uma coisa muito importante chamada prompt. Então, olha aqui algumas sugestõezinhas. Sugira 5 piadas adequadas para o escritório. Crie 3 ideias de produto que combinem tecnologia e não sei o que das quantas, né? Porque ele colocou mais opções aqui, reticências. Sugerir 10 títulos cativantes para este arquivo. Aí carrega o arquivo e sugere, que ele faz isso, né? Ele carrega o arquivo e trabalha com base nesses arquivos também, com os dados que estão dentro do arquivo. E aí tem o ver mais aqui também. Né? Então assim, ó, navegador m365.cloud.microsoft/chat. Este é o seu Microsoft 365 Copilot, tá? Seu Copilot empresarial. Você também vai ter ele, e aí vou minimizar esse navegador aqui, que é o Vivaldi que eu estou utilizando, e vou maximizar aqui o nosso Microsoft Edge, tá? Porque no Edge, do mesmo jeito, você vai lá pela URL, mas você também tem essa opção aqui, ó, que é ele incorporado ao próprio navegador. Olha só, ele aparecendo aqui no cantinho, perto do botão fechar. Clicou, ele abre uma barra lateral direita onde você pode trabalhar com ele também. Olha que interessante. Aí você tem a parte de trabalho. Olha lá, ele muda todos os contextos. Olha lá, M365 Copilot. Ele não deixa você se confundir achando que é o Copilot Pro, tá? E para a web, que ainda que seja para a web ou para a base de dados interna proprietária do LLM dele, ainda é M365, para você não se confundir. Casemiro, como é que eu me confundiria? Bem, vamos lembrar que eu estou em um navegador que tem o perfil empresarial, o perfil corporativo de trabalho conectado a ele. É um Microsoft Edge, onde, olha só, conta gerenciada, maletinha briefcase, que é a maletinha de trabalho, tá? Pode ver aqui embaixo também, olha só, no ícone representativo onde ele está aberto na barra de tarefas aqui, ó, uma maletinha briefcase de trabalho. Tá vendo? Aqui ele diz trabalho e aqui ele coloca o e-mail de trabalho, para você não se confundir. Olha lá, mauricio@visionsharetecnologia.com.br, ou seja, o meu Microsoft 365 empresarial, meu Entra ID, tá vendo? Ó? A sincronização está ativada, isto é, meu navegador Edge está totalmente integrado e conectado, sincronizado com os meus dados corporativos do meu Microsoft 365. Abaixo disso aqui, eu vou ter um outro ambiente, que é o ambiente Home User, o ambiente pessoa física. Começa a vir, ó, os pontos, inclusive, que eu tenho lá no Microsoft Rewards. Tá vendo? 4.217 pontos. E a minha conta que dá acesso a isso, que é a minha conta pessoal. Olha lá, não deixa confundir. Pessoal, outra foto. Deixo propositalmente outra foto para não confundir. Tá? mauricio.casemiro@outlook.com é minha caixa Hotmail, minha Microsoft Account, que eu sempre falo. Se eu clico nela, presta bastante atenção no que vai acontecer. Eu vou clicar. Ele não vai abrir isso no mesmo navegador, numa guia separada. Se você não notou, ele abriu ele abriu só uma outra janela. Não é só isso. Ele abriu uma outra janela com perfil conectado diferente. Olha quem está mandatório aqui em cima agora, grandão. Quem está aqui em cima grandão agora é o perfil pessoal. Enquanto que aqui, quem está conectado e mandatório não é o pessoal. Olha lá, pessoal à direita, à esquerda, corporativo, trabalho. Então, são dois navegadores diferentes, são dois perfis diferentes, totalmente encapsulados dentro da bolha corporativa e da bolha home user, pessoal. Tanto que aqui embaixo abriu um novo ícone do Microsoft Edge com a minha fotozinha representativa de pessoa física. Eu posso até colocar eles lado a lado, eu gosto de fazer isso, para entender que eu estou trabalhando com dois âmbitos, tá? Vida trabalho, vida pessoal, barra acadêmico e tudo mais. Pode ver que inclusive as extensões não são as mesmas, os favoritos são todos diferentes. Favorito de trabalho é de trabalho, favorito pessoal é pessoal.
Ah, eu preciso, sei lá, vou num favorito qualquer aqui só pra gente ver, tá? Eu preciso ir no meu CRM, tá aqui, Pipe Drive, trabalho. Ah, eu preciso acessar aqui rapidamente o site do Cinema XPTO, porque eu quero comprar o ingresso esse final de semana, eu quero assistir um filme. Pessoal, navegador pessoal. Por conta disso, por que esse Casimiro tá falando sobre isso? Gente, tudo tem uma explicação. Eu não falo por falar, não, tá? Você também tem o ícone do Copilot aqui, mas quando você clica, você vai perceber que ele não vai abrir a interface do Microsoft 365 Copilot, ou seja, da versão corporativa. Aqui ele vai abrir, tá até com erro, ó, não tá abrindo a interfacezinha dele. Ele vai abrir o Copilot, copilot.microsoft.com. Microsoft devia comprar esse domínio aí, hein, copilot.com, para não comprarem, tá na GoDaddy lá. Fica a dica, Microsoft. Pronto, ó lá. Pode ver que o que abriu aqui é o meu Copilot pessoa física, tá? Olha lá, só diz Copilot, ele é o pago, tá? É o Copilot Pro, mas é pessoa física. Olha aqui em cima, ó, no navegador. Maurício Pro, maurício.casimiro.outlook.com, tá? Aqui o histórico do que eu estou pesquisando, das sessões que eu estou abrindo, os chats que eu estou abrindo com esse Copilot. E aqui, ó, tá vendo? Ó, ele vai dizer também qual é a conta que está conectada, configurações sobre este recurso. Olha lá, qual conta que está conectada, o mesmo histórico que eu tenho aqui. Beleza, só para falar deste Copilot que é sensacional, integrado ao navegador Edge. Tem que ser o Edge, tá? Que é o da Microsoft. Outro navegador não vai ter aí, por enquanto, essa extensão, né, específica para o Copilot. Até porque se você for para um Google Gemini, se você for para um Google Chrome da vida, ela vai puxar a sardinha para o Google Gemini, que é a IA dela e não da Microsoft. Não sei nem se vai ter como ter extensão do Copilot para Google Chrome, por exemplo, ou o contrário, né? Extensão proprietária do Google Gemini para o Edge, né? Talvez tenha no futuro. Hoje ainda não. Bem, já vimos via navegador, já vimos via Microsoft Edge, integração nativa no Microsoft Edge. Nós também podemos abrir ele dentro do nosso Microsoft Teams. Você tem Teams corporativo, Teams empresarial. Gente, tá aqui, ó, chat, equipes, calendário, que é o Exchange, certo? Eu tenho o meu PABX aqui, um atalho para o meu OneDrive e um atalho para o meu Copilot empresarial. Olha aqui, ele vai abrir na interface do Teams, tal qual, ó lá. Trabalhando para dentro e trabalhando para fora, perguntando para fora, que é o que a gente quer. Tá vendo? Ó, os meus agentes, os meus copilotos e todo o meu histórico de chats aqui. Bem, para por aí? Não, eu ainda posso abrir na aplicação proprietária, que eu já baixei e já instalei, mas eu vou simular com vocês de novo rapidamente aqui. Ó. Você vai na Microsoft Store, é a partir da Microsoft Store que você baixa ela. Tô vindo propositalmente aqui porque tem duas, e as duas são da Microsoft. Tá vendo? Ó? A aplicação Copilot e a aplicação Microsoft 365 Copilot. Não muda, a única coisa que vai mudar é que agora eu não estou falando de web, de navegador, eu estou falando de aplicação Windows, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é para usuário pessoa física, pagante ou não. E aqui é para o Copilot empresarial. Eu tenho os dois, ó, os dois instaladinhos aqui, ó. M365 Copilot e Copilot, tá? Tanto que, ó, instalado, instalado. Então, vamos iniciar ele aqui, ó. Legal. Iniciou? Olha só, mesma interface, tá? Então aqui a gente vai começar a trabalhar o que é muito importante, prompt. Para você usar bem uma inteligência artificial, não só o Copilot, qualquer inteligência artificial de mercado, um Chat GPT, um Google Gemini, um Cloud Anthropic e N no mercado, que cada vez surgem mais no mercado. Você, um Copilot, você precisa entender bem, você precisa ser um bom prompteiro, ou seja, montar bem os seus prompts, entender bem o que você está pedindo dentro do prompt. Então a gente vai fazer alguns exercícios aqui de alguns exemplos para você ver o que ele traz para a gente, tá? Então, por exemplo, para pesquisa de conteúdo público, a gente pode começar a digitar assim, ó, explique, eu vou colocar meu webcam aqui embaixo, que ela não atrapalha muito, vou colocar assim, ó, ou melhor, deixa eu colocar ela aqui, colocar ele mais para cá, deixa eu ver se vai ajudar desse jeito aqui, ó. Ok. Então a gente vai digitar o seguinte aqui, ó. Explique o que é o princípio da legalidade. Eu tô fazendo direito, tá? Tá sendo uma outra graduação que eu tô fazendo para atuar com direito digital, enfim, LGPD, me especializar nessa parte, né, junto ao TI. Então eu tenho bastante assuntos aí que eu tô usando
para estudos da área do direito. Legalidade no direito administrativo. Com exemplos. Então, o que eu gostaria que você entendesse aqui é o seguinte: eu poderia digitar assim para ele: explique o que é o princípio da legalidade. Poderia. Ele me traria. Só que ele me traria algo mais amplo, algo mais conceitual. Só que eu fui mais a fundo, eu afunilei, eu especifiquei um pouco mais. Você percebeu? Eu perguntei para ele. Eu perguntei ainda não, porque eu não dei o enter, não apertei aqui, né? Eu estou montando ainda meu prompt. Explique o que é o princípio da legalidade no direito administrativo. Eu quero saber o que é o princípio da legalidade no direito administrativo. Eu não quero saber no penal, no civil, no processual, dentro de direito administrativo, que é uma disciplina do direito. Eu quero saber o que é o princípio da legalidade. Tá vendo que eu fui bem mais específico? Só que eu fui além. Eu poderia só colocar isso. Mas eu quero que ele me traga exemplos, eu não quero só que ele me explique, senão ele vai me explicar. Ele tem essa função. As IAs têm essa função. Mas além de me explicar, eu quero alguns exemplos práticos, porque eu gosto de entender a explicação conceitual e eu gosto de ver um pouquinho de prática também. Me ajuda muito ver exemplos. Eu acredito que você goste também. Vamos lá. Vou dar Enter aqui e vocês vão ver que eles vão trazer aqui. Olha só, ele já começa a consultar a base dele, eu estou na web, não podemos esquecer, então ele consulta a base própria, mais a internet, que está mais atualizada, tá? Essa resposta que ele traz é numa didática de internet sintetizada, né, que a gente chama, com base em fontes abertas, tá vendo? Ó, vamos ver o que ele trouxe. O princípio da legalidade, colocou em negrito que eu falei, que é justamente o termo que eu estou buscando, é bem inteligente essa parte do Copilot, tá? Inclusive ele dá um information aqui, ó. Referências usadas para gerar a resposta. O Copilot protege os dados criptografando e respeitando o controle de acesso para pesquisas corporativas. Enquanto anonimiza, né, deixa anônimo as consultas de pesquisa na web, tá? Então ele não vai a pesquisa que eu faço pelo Copilot, ele não vai deixar algum rastro na web, ele me deixa anônimo. Tá? Com segurança. As consultas de pesquisa web são removidas das respostas após 24 horas. Então fica a resposta aqui, mas a consulta feita é removida. Tá? Vamos lá. O princípio da legalidade no direito administrativo brasileiro é um dos pilares do Estado de Direito e está previsto no artigo 37, caput, na Constituição Federal de 88. Ele estabelece, tá vendo? Um bom resumo, ele traz algo bem conciso, tá? Eu tô falando isso porque eu sou conhecedor do tema, eu sei que ele tá trazendo isso aqui de forma concisa e assertiva. Ele estabelece que a administração pública só pode agir conforme a lei, ou seja, só pode fazer o que a lei autoriza. Ele vai colocando em negrito as palavras-chave, os pontos-chave ali, tá? Isso contrasta com os cidadãos que podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Então ele traz aqui conceito, olha que legal, com ícones que facilitam também o entendimento. Separam visualmente, organizam visualmente a resposta da inteligência artificial. Para os administradores cidadãos, para a administração pública, olha só, menciona os artigos, menciona se for caput, se tiver inciso, etc., parágrafo, ele vai mencionar. Olha só aqui, ó. Para a administração pública, só é permitido fazer o que está expressamente previsto em lei, isso é chamado de estrita legalidade. O que é esse botãozinho 1 aqui? É a fonte. Da onde que ele trouxe? Opa, trouxe de uma fonte muito confiável, confiabilíssima, acho que é assim que se fala. Princípio da legalidade administrativa no Jus Brasil, que é um dos portais, os maiores portais dos juristas aí, né, onde você faz um cadastro como advogado, enfim, como delegado, como operador do direito, né? Então lá as informações que estão publicadas, que lá estão, são de altíssima confiabilidade. Ele mostra isso, é importante, tá? Para que você tenha segurança, certeza de que o que ele está te trazendo é algo fidedigno. Exemplos práticos, criação de taxas ou impostos. Aí ele me trouxe os exemplos que eu pedi. Talvez não, muito provavelmente ele terminaria aqui a explicação, mas como eu pedi exemplos, ele me trouxe inclusive 4 bons exemplos aqui, ó. Criação de taxas ou impostos, concessão de benefícios, tá? Aqui são só títulos, ainda vai a explicação de cada um dos exemplos. Vamos ler um pelo menos aqui, ó. Um município não pode criar uma nova taxa sem que haja uma lei específica aprovada pelo legislativo, que é um dos 3 poderes aí, né? Legislativo, judiciário.
e executivo. Se o prefeito tentar instituir uma taxa por decreto, né, que é o que o prefeito faz, é o que o executivo faz, no caso o prefeito, o governador, presidente da república, isso fere o princípio da legalidade. Então, dentro do direito administrativo, precisa ter uma lei aprovada pelo legislativo para alteração de taxa. É o que ele está explicando, é um dos exemplos. E traz aqui concessão de benefícios, multa e sanção administrativa e contratações públicas. 4 bons exemplos aí, mencionando lei novamente aqui embaixo nesse quarto. Tá? Ele ainda faz um desfecho que eu não pedi, mas você vai notar que a inteligência artificial Copilot da Microsoft, ela é muito completa, ela mastiga muito as coisas, ela vai te dando adendos, vai te dando plus, vai te dando mais coisas do que você pediu. E isso é legal, porque às vezes é algo que você, na verdade, precisaria ter pedido, ou irá precisar pedir novamente. Irá precisar refazer o prompt, ou fazer um adendo ali, pedir um pedacinho ali, de novo, no final, um puxadinho, né? Ah, esqueci, me traz aquilo ali também. Peraí, às vezes ele até traz de forma prévia, tá? Legalidade, ó, diferença entre legalidade e reserva legal, que é um outro termo que eu não mencionei aqui, mas está me dizendo aqui, provavelmente porque reserva legal deve ser muito parecido à legalidade, e quem está estudando direito tem que tomar um cuidado, prestar atenção para não confundir os dois conceitos. Vamos ver. Legalidade. Exige que a administração atue conforme qualquer norma legal, lei, decreto ou portaria. E reserva legal exige que certos temas só possam ser tratados por lei formal, aprovado pelo legislativo. Tá vendo? Mais uma vez buscando de novo do Jus Brasil, porque provavelmente é lá que essa informação, essa explicação tá? Se quiser, posso montar... Ó, ainda assim ele está oferecendo mais coisas. Ele faz isso, tá? Se quiser, posso montar um esquema visual ou resumo em PDF para facilitar o estudo. Deseja isso? Então tá aqui as fontes e ainda tem perguntas que ele está imaginando que você possa fazer para complementar, para continuar a sua sessão de chat aqui com ele, tá? Quais são as exceções ao princípio? Né? Existem exceções a este princípio que eu estou pesquisando e estudando junto com o Copilot aqui, como o princípio se aplica em caso de emergência, então situações especiais, né? Eu não pensei nisso aqui, nem em exceções de princípio, mas ele já está formulando questões na minha cabeça, tá? E aí, olha só, a sugestão que ele deu aqui, ó, se quiser eu posso montar um esquema visual ou resumo em PDF. Eu vou pedir os dois, vou abusar do Copilot aqui. Pode me montar tanto o esquema visual quanto o resumo em PDF. E ele vai fazer os dois para mim. Já que ofertou, estou aceitando. Olha lá, analisando, montando, fazendo a modelagem do que ele precisa. Ele te mostra uma barra de progresso para você ter ali uma estimativa de tempo que ele leva para te dar o retorno. Continua analisando. E aqui ele mostra o que ele vai fazendo, tá? Ó. Olha a análise que ele está montando ali, que bacana. Ele vai import, from PDF import, criar esquema visual. Olha só o esquema visual que ele está criando internamente. Que bacana. Você quer ver mais? Ó. Ele monta um código aqui, copiar código, estrutura do código. Tá vendo? É em Python. Ele está usando Python para fazer isso. Muito interessante. E aqui, a saída. O esquema visual. Olha que bacana. Princípio da legalidade. Olha isso aqui para colocar dentro de uma documentação, para colocar dentro de um slide de PowerPoint, por exemplo. Exemplos práticos, conceito bem mastigadinho, bem resumidinho, diferença entre os dois. Olha o que ele explicou lá em cima em tudo aquilo de informação. Ele trouxe aqui, ó, cabe no slide perfeitamente. Ainda cabe imagens do lado para ficar ilustrado, né? Resumo em PDF está aqui, ó. PDF, ele vai gerar um PDF para mim. Olha que bacana. Já fez download. Eu vou abrir, vou aproveitar e vou falar sobre o software de PDF que eu estou usando. Deixa eu minimizar o Copilot aqui. Que é o software do WPS Office. É, na minha opinião, testado anos aí, várias ferramentas, é a melhor alternativa ao Microsoft Office. Ué, Casimiro, você que é xiita Microsoft? Não, não sou xiita Microsoft. Eu trabalho com Microsoft, sou especialista Microsoft, né? E sei que o Office é a melhor solução de escritório, né? Para documentos, planilhas, apresentações com Word, Excel, PowerPoint. Não tem ninguém que passa eles, mas eles nunca foram baratos. Eles são caros. Então, você quer ter uma boa alternativa? Existem várias de mercado, existem da concorrente, Google Docs, Google Sheets para planilhas, etc. Né? Tem o OpenOffice, BR Office, que é open source, né? Tem N soluções no mercado, mas a melhor que eu encontrei, que realmente não me faz sentir falta do Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
essa solução aqui. Ele vai trabalhar com o concorrente, vai referenciar aí Word para documentos docx, docx, Excel para planilhas XLS, XLSX, PowerPoint para apresentações PPT, PPTX e PDF. Então ele também vai, você não precisa instalar aí uma Adobe Acrobat para poder fazer edição de PDF. Ele tem o próprio editor aqui também, tá? Então como vocês podem ver aqui, só para vocês verem, ó, rapidinho, olha lá que bacana. O Docs, o Slides, o Sheets e o gestor de PDF. Conecta nas nuvens que já existem, tem a própria nuvem dele, tem IA aqui dentro também, uma IA proprietária, tá? Só não é o Copilot. Mas tá aqui, ó, editor de PDF, muito bom para vocês testarem aí. E aqui o Copilot fez pra gente, ó, todo aquele esqueminha, a gente pode editar e depois fazer a formatação, alinhar, etc. Tá bom? Ele salva na sua pasta de downloads aí, que é o padrão para documentos que você baixa. Vamos voltar com o nosso Copilot aqui, né? O nosso Microsoft 365 Copilot. Olha lá. Então, um segundo exemplo que a gente pode usar aqui, por exemplo, para aprendizado de um novo conceito. A gente usou o primeiro prompt para pesquisa de conhecimento público. Isso aqui é pesquisa de conhecimento público. Agora eu quero montar um prompt com vocês para aprendizado de um novo conceito. O que eu vou fazer aqui que já é um macete que você tem que prestar atenção. Você poderia gerar um novo prompt aqui embaixo e pesquisar. Só que eu estou mudando de assunto. O tema é outro agora. A mecânica é outra aqui. Tá vendo? É aprendizado de novo conceito que não vai fazer, inclusive, relação com o princípio da legalidade. Então, o ideal é que eu não use a mesma sessão de chat, porque senão eu vou fazer a IA alucinar. Eu estou falando de uma coisa, daqui a pouco eu pergunto outra, ela muda, ela dá um tan assim, entendeu? Então, o ideal é que se eu vou mudar de assunto totalmente, aí eu abra um outro prompt. Tá aqui em cima, ó. Iniciar um novo chat. Seria uma nova sessão de chat para um novo prompt que você vai colocar, porque o assunto é outro. Agora, se você vai continuar perguntando questões sobre o tema principal que você já estava trabalhando, aí sim você mantém a mesma sessão de chat aberta, tá? Vamos lá, criar um novo, ele vai gerar um novo ambiente do zero, mas ele vai manter, ó, olha que legal, o histórico vai ficar aqui. Toda vez que eu precisar revisitar e continuar pesquisando, trabalhando, perguntando, conversando com o Copilot, eu posso voltar aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou gerar aqui, ó. Qual a diferença entre inteligência artificial, generativa e tradicional? Opa, que já se falava de inteligência artificial antes dessas inteligências artificiais GPTs, generativas, que geram conteúdos, surgirem. Só que a ideia de inteligência artificial que a gente tinha por trás, da época dessa primeira versão, digamos assim, desse primeiro entendimento, essa primeira época, eram de robôs, inclusive de ciborgues, né? Igual Exterminador do Futuro, para quem já assistiu esses filmes, né? Que são mais de vanguardistas, né? De futuro, futuristas e tudo mais. Então aqui eu estou perguntando mais ou menos nesse sentido. O que mudou de lá para cá? Qual é o entendimento que era e qual é o entendimento hoje? Aí, ó, poderia parar minha pergunta aqui, mas eu vou ser mais específico, como eu já comentei com vocês, essa é a preocupação que você tem que ter com o prompt. Se a sua intenção, seu objetivo é que ele traga respostas mais generalistas, então você mantém a pergunta mais aberta, não tem problema, tudo vai do seu objetivo. Não vá querer que ele te traga uma resposta super refinada se o seu prompt foi super aberto. Isso não existe. Né? É você ir para a feira, pagar um cacho de banana e querer levar manga, maçã, abacaxi, não existe. Trabalhe mais no seu prompt, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar: explique como se eu fosse um estudante do ensino médio. Percebeu aqui que uma nova coisa aconteceu no meu prompt? Além de eu refinar, eu estou pedindo para ele me dar a resposta num tom específico, num formato específico. Olha, você poderia trazer essa resposta aqui para um acadêmico, por exemplo, né? De TI, por exemplo. Minha formação é TI, minha primeira formação minha segunda formação é TI, né? Com uma linguagem super profissional ali. Mas nesse caso não. Eu quero que a linguagem seja mais facilitada, como que para um estudante do ensino médio. Então ele vai usar palavras mais coloquiais, mais fáceis de serem entendidas, tá? É o que ele vai trazer pra gente. Vamos ver o trabalho que ele vai fazer aqui, ó.
Ótima pergunta. Vamos imaginar que a inteligência artificial IA é como um aluno muito esperto. Olha só as associações que o Copilot está fazendo. Ele realmente está tratando como se fosse perante um adolescente aqui, né? Agora, porque ele está colocando cenários, porque as crianças, os jovens, os adolescentes entendem muito melhor com prática, com situações, com histórias, né? Com exemplos. Então tá aqui, ó. Imagine que a inteligência artificial é como se fosse um aluno muito esperto. Agora, existem dois tipos principais, a IA tradicional e a IA generativa. Eu vou te explicar como se fosse uma conversa entre colegas de escola. Olha que legal, ele monta todo um enredo para poder explicar no formato que eu pedi, tá? Porque é o que eu estou querendo. Então, IA tradicional, o aluno que responde com base no que aprendeu. Pensa num aluno que estudou muito para uma prova, ele sabe responder perguntas porque decorou as respostas e aprendeu os padrões. Por exemplo, se você mostra várias fotos de gatos e cachorros, ele aprende a reconhecer qual é qual. Qual é gato, qual é cachorro. Então ele aprende pelas características, por observação, por treinamento. Se você der uma equação, ele sabe resolver com base nas regras que aprendeu. Ah, faça uma continha de menos. Como é que faz? Número maior em cima, número menor embaixo, faz a continha. Ah, de dividir, é diferente. Totalmente diferente a operação de uma continha de divisão, né? A depender de como você aprendeu. Tem várias formas aí de se fazer. Então, mas também são padrões aprendidos. São regrinhas aprendidas, certo? Este tipo de IA é ótimo para classificar, para prever resultados e tomar decisões simples com base em dados. Agora vamos ver o que ele está falando sobre a IA generativa. O aluno criativo que inventa coisas novas. Opa, palavra-chave, criatividade. Então aqui não é só comparação. Não é só 1 mais 1 é 2. Aqui ele vai usar de um aprendizado de máquina, de um machine learning. Já estou explicando a explicação dele aqui. Que é o que ele vai falar, só que com linguagem para um adolescente ali, né? Para um jovem, para um jovem. Então, ele vai pegar aqui e vai usar um pouco de criatividade, que é a base interna de conhecimento que ele tem, que ele já sabe que funciona. Ele quem? A inteligência artificial. Ela, na verdade, né? A inteligência artificial. Que inventa coisas novas. Vamos ver. Agora imagine um aluno que, além de saber as respostas, também consegue criar coisas novas. Ele pode escrever uma redação, compor uma música, gerar uma imagem ou até criar um vídeo só com base em um tema. O que é este tema? Gente, o tema é o prompt, tá? É isso que ele está explicando em outras palavras aqui. Ela, a IA, o Copilot. Ele, o Copilot. Eu vou mudando de gênero. Ele não só entende, porque agora está falando de aluno aqui, né? O aluno mais esperto da IA generativa. Ele não só entende o que já existe, mas ele também inventa algo novo que parece ter sido feito por um humano. Esse é o tipo de IA que usamos em ferramentas como ChatGPT, DALL, que cria imagens, os dois são da OpenAI, né? O Suno aí, que cria músicas, por exemplo, tem IAs hoje para funções específicas, né? O ChatGPT, o Copilot, eles são usados para texto generativo e para imagem generativa também, né? A parte de imagem generativa do Copilot, que é o Image Creator, tá até aqui com a aplicação separadinha, depois eu mostro para você, a parte de criar aqui, tá vendo? Ele tem um aprendizado do DALL, da OpenAI, que é para a imagem generativa. Aí você tem o DaVinci, Leonardo, na verdade, né, uma inteligência artificial. Eu uso uma muito legal que é a OpenArt. Aí tem N no mercado, né? Tem o Midjourney, que funciona dentro do como é que é o nome? Do Discord, né? Tem muitas mesmo hoje no mercado. Então tá aqui, ó. E ainda dá um resumo rápido, ó. Isso aqui eu não pedi esse resumo rápido, mas ele ainda trouxe. Tipo de A, tradicional. Faz o quê? Analisa dados e toma as decisões. Exemplo prático. Diagnosticar doenças e prever vendas. Tá? E a generativa cria coisas novas a partir de exemplos. Escreve textos, gera imagens ou músicas, ou vídeos também. Tá bom? Então nos respondeu aqui de forma bem interessante. Vamos para um terceiro, tá? E vou abrir uma terceira sessão, porque para o terceiro prompt o tema é diferente mais uma vez. Só para fechar aqui essa explicação, tá? Didática desse tipo de prompt aqui, ó. Demonstra a capacidade da inteligência artificial de se adaptar à linguagem conforme o público-alvo, que foi o que ela fez aqui com o Schoffin, tá? Análises tendências das atualidades. Então a gente vai gerar um novo. Opa, tá aqui. Eu esqueço que nesse caso aqui do Copilot é à direita aqui, ó. Análise de tendências ou atualidades. Por isso que ele precisa pesquisar a base interna dele e a internet, porque lá tá chegando novidade a todo momento, tá? Então vamos lá. Agora, para ficar mais rápido, vocês entenderem que eu tenho que digitar, eu já tenho todos os prompts aqui, tá? Comigo, eu vou só colar para ficar mais rápido, tá bom? Então, olha só, quais são as principais tendências de produtividade no mercado remoto
né, no trabalho, perdão, no trabalho remoto, que é o que a gente faz com o Microsoft Teams, o Zoom, Google Meet, né, o antigo Hangouts, essas ferramentas de trabalho remoto, em 2025. E já vou explicando qual é a didática desse prompt aqui, tá? O Copilot traz dados com base em sites, relatórios e notícias públicas. Esses dados são métricas, né? Precisa estar em algum lugar. Essa base de dados precisa estar em algum lugar. E ele vai buscar justamente nesses sites que são específicos desses tipos de notícia para poder trazer. Ele não traz de um dado só. Ele pega de vários lugares e faz como se fosse uma mediana. Isso aqui está dizendo que é essa métrica. Nesse outro site está dizendo que é essa métrica aqui. Nesse portal aqui está dizendo que é tanto por cento. E aí ele vai fazer uma média disso, né? Como se fosse uma mediana, se você fosse comparar com as funções do Excel. Olha só, trouxe bastante coisa, mas vamos dar uma olhadinha no caput aqui, né, que é o principal aqui, ó. Em 2025, o trabalho remoto continua evoluindo, então ele está trazendo essa notícia aqui, ó, com foco em produtividade, bem-estar, o que é muito bom, porque está se pensando também não só em aumentar a carga de trabalho, mas fazer melhor as coisas em menos tempo, com maior qualidade, para você ter um tempo livre para a sua saúde, para o seu bem-estar, para o seu descanso também, né? Evitar aí o burnout, por exemplo. E inovação tecnológica. Aqui estão as principais tendências que estão moldando este cenário. Vamos falar de uma aqui, ler ela toda e depois a gente vê só os títulos, tá? Modelo híbrido consolidado. Isso aqui não precisa nem falar, a gente sabe que depois da pandemia, a gente viu que as empresas foram para home office para não fecharem. Depois que a pandemia passou, que se resolveu a questão, algumas voltaram a trabalhar no modelo tradicional, outras ficaram híbridas e algumas ficaram 100% remoto. Então, esse panorama mudou completamente, tá? Mexeu inclusive com questões de CLT, tá? De consolidação das leis do trabalho, com a parte de direito também, que eu também estou estudando um pouco. Trabalho híbrido, que combina dias presenciais e remotos, tornou-se o padrão. Ele oferece flexibilidade aos colaboradores e mantém a cultura organizacional viva, com encontros presenciais estratégicos. Está pegando isso, ó, do blog Academia Internacional de Grafologia. Olha só, pegou de lá. Né? Aqui, na resposta número 2, deixa eu ler a resposta número 2, porque ele fez algo diferente aqui na resposta número 2 e eu quero mostrar. Uso intensivo de inteligência artificial. O que a gente está fazendo aqui? Usando IA para poder fazer o nosso trabalho. Então isso é óbvio. O boom das inteligências artificiais foram agora em 2023 e o negócio está ascendendo assim, tá? Ferramentas com IA e automação também, tá? Estão otimizando a produtividade ao automatizar tarefas repetitivas, prever prazos de entregas e gerar relatórios automáticos. Isso libera tempo, que eu falei, para atividades mais criativas e estratégicas. Ó, tá pegando do mesmo blog, é um blog bem interessante para esses assuntos aqui, e tá pegando de um segundo lugar, da revista empreender.com.br. Então ele pegou dos dois lugares, fez uma mescla do entendimento ali, um merge, e trouxe para a gente essa análise. E aí ele trouxe ferramentas de colaboração em tempo real, globalização da força de trabalho, foco em bem-estar e sustentabilidade, realidade aumentada e realidade virtual, RA e IRV, e cibersegurança reforçada, né? Então olha só, pontos muito importantes aí, como preocupações, como foco, para gerar produtividade para 2025. Tá? Então a didática, mais uma vez, traz dados com base em sites, relatórios e notícias publicadas, então sites especialistas no assunto ali, tá? Vamos para o próximo prompt. Nova sessão, porque o tema é diferente, tá? Escreva uma introdução atrativa para um artigo de blog. Ó, essas palavras-chave, a inteligência artificial, ela entende o que você quer. Atrativo, opa, isso aqui tem um viés comercial, tem um viés de marketing. A inteligência artificial vai saber disso. Você quer algo atrativo, um copywriting, né? Um copy, que seria um texto persuasivo, né? Que você coloca ali para fazer a pessoa você tem o objetivo que a pessoa faça alguma coisa, que ela compre, que ela clique no link, que ela vá para sua rede social, que ela te chame no WhatsApp. Isso é texto persuasivo, é copywriting, tá? Então é texto atrativo. Para um artigo de blog, ó lá, como usar o Microsoft 365 para pequenas empresas, algo mais comercial, algo mais marqueteiro, tá? Enquanto ele coloquei o prompt, dei enter, enquanto ele traz o resultado, olha só. A didática desse prompt tem um viés em mostrar o uso da inteligência artificial para marketing, que eu falei, sem ler, olha só, eu não tinha lido, tá? Para marketing, blog e geração de texto original. Transforme sua empresa. O que ele fez aqui, gente? Ele fez um post, um blog post. Então, para uma empresa que está querendo
postar conteúdo nas páginas de rede social, nos perfis de rede social, nos blogs que as empresas têm, né? Geralmente a empresa tem o site institucional, www.suaempresa.com.br, enfim. E tem um /blog para alimentar de informação, para mostrar para os clientes em potencial que eventualmente encontram o site, acessam o site, que a empresa ela tem domínio no assunto daquilo com o qual ela trabalha, porque ela tem um blog onde ela produz conteúdo qualificado, conteúdo que dá para confiar, né? Então é isso, ó. E aí trouxe aqui, ó. Transforme sua pequena empresa com o poder do Microsoft 365 em um mundo onde a agilidade e a produtividade. Pronto. Isso aqui serve para mim. Eu vou até deixar esse prompt aqui salvo que eu vou usar. Claro que eu não posso pegar só isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Jamais. Tem muita gente fazendo isso hoje, eu sei. Mas não faça isso porque do mesmo jeito que existe a técnica para poder formar conteúdo e você pegar aquilo falando que foi você que fez tudo e publicar em algum lugar e dar autoria àquilo, existem as ferramentas de plágio que faz o reverso. Elas vão lá, pega aquele conteúdo, escaneia e fala, isso aqui está plagiado, isso aqui foi IA que fez. Isso aqui é cópia de um blog de alguém que fez originalmente. Toma cuidado. A IA ela veio para te dar uma base, uma estrutura e você fazer a revisão. A sua revisão é importantíssima. A sua humanidade, a sua chancela, o seu trabalho, a sua identidade tem que estar nos seus trabalhos. Então isso aqui eu pegaria, colocaria num bloco de notas e daria os meus pitacos. Mexeria no texto. Inclusive eu posso não concordar com o texto que está aqui. Não gostar de um texto que a IA gerou. É por isso que existem, inclusive, essas ferramentas de feedback aqui embaixo. Ó. Não gostei de como você gerou isso aqui. Ou se realmente foi muito bom, eu vou colocar que eu gostei. Tá? Ou pedir para ela gerar novamente. Olha aqui, ó. Eu vou editar meu prompt, porque com o prompt que eu coloquei, aí a culpa é minha, porque eu coloquei um prompt que de repente não trouxe algo, a inteligência artificial não foi tão inteligente assim, não entendeu. Mas às vezes é culpa do meu prompt, não da inteligência artificial. Então eu percebo isso no retorno, na resposta. Vou lá, edito, melhoro o meu prompt e aí ela me traz um retorno melhor, tá? Só que nesse caso aqui, como é um conteúdo para poder publicar, isso aqui é muito curto para publicar em um blog, tá? Isso aqui não dá um artigo, mas dá um post, tá? Então, dê a sua marca, a marca da sua empresa, edite, revise, coloque ali a sua identidade, tá? Então, ok, nova sessão para novo prompt, né? A aula hoje 100% dinâmica, né? Prática. Vamos lá, vou colar aqui e deixar ele rodando pra gente. Vou dar só uma olhadinha com vocês, tá? Crie um e-mail. Agora a intenção é criar um e-mail. Ah, mas aqui não no Outlook? Tudo bem, pode ser aqui. Depois a gente vai ter aula para entender como é que já faz isso dentro do Outlook, tá? Cria um e-mail comercial. Olha lá, o viés do e-mail não é informacional, é comercial. Para oferecer um treinamento sobre Microsoft 365 Copilot para empresas de tecnologia. Opa, tá falando comigo. A inteligência artificial, ela é esperta, né? O Microsoft 365 Copilot, ele sabe quem eu sou, ele sabe que eu sou Maurício, eu estou falando do Copilot mesmo, tá? Sabe que eu sou Maurício Casemiro da Vision Share Tecnologia, que eu tenho uma consultoria de TI, uma plataforma de treinamento EAD, um canal no YouTube, tenho um blog. A inteligência artificial aqui, o Copilot, sabe, ela me reconhece, ela sabe que eu estou vendendo treinamento de Microsoft 365 Copilot, que é esse treinamento que você está fazendo aqui, que eu, inclusive, vou falar já, que eu acabei de publicar um livro na Amazon sobre o Microsoft 365 Copilot. Então, isso fica na memória, no machine learning, no aprendizado de máquina da inteligência artificial com a qual você está trabalhando. É por isso que é ideal você escolher uma inteligência artificial refinada e poderosa como essa aqui. E segura, principalmente, né? Conversão para web, que é o que a gente está fazendo nessas primeiras aulas desse módulo que a gente iniciou, e depois vocês vão ver fazendo isso para dentro da empresa com dados corporativos. Então aqui, por que você acha que esses prompts que eu estou usando são prompts que eu pedi para o próprio Copilot gerar para mim, tá? Tá me trazendo coisas que já é do meu dia a dia, consultoria de TI, treinamento de Copilot, porque me reconhece, tá me trazendo situações próximas aqui, tá? Então ok, eu vou dar aqui um Enter, né, ou clicar ali, e já vou explicar que a didática desse prompt apresenta como a IA gera comunicações profissionais rapidamente. Precisa de uma comunicação profissional rápida, sem pensar muito, não está com cabeça para pensar hoje em texto muito formatado? Inteligência artificial, tá? Dá o comando da estrutura que você quer do texto que ela vai te dar a resposta. Então tá aqui, ó. Assunto: potencialize sua equipe com o Microsoft 365 Copilot. Treinamento exclusivo para empresas de tecnologia, tá vendo? Algo bem comercial.
Olha que bem estruturado aqui, ó. Olá, nome do destinatário. Você já imaginou que sua equipe ganhando horas de produtividade com o poder da inteligência artificial integrada ao Microsoft 365? Apresentamos nosso treinamento especializado em Microsoft 365 Copilot, desenvolvido especialmente para empresas de tecnologia. Então você já nichou aqui. Então, para tecnologia, para escritórios de advocacia, para escritórios de contabilidade, para indústria, né? Você vai pedindo para a inteligência artificial já nichando dentro do prompt, tá? Olha lá, estruturou, colocou bullet points com emojis, tá? Funcionais, que é o do checkbox verdinho ali, o que oferecemos, benefícios para sua empresa, toda a estrutura do e-mail bonitinho, atenciosamente, nome, cargo, etc, site, olha lá. E ainda ofertou mais coisas aqui embaixo, como se não fosse o suficiente. Sempre faz isso, vocês perceberam, né? Se quiser, eu posso adaptar esse e-mail para um público mais técnico, incluir um cronograma do treinamento ou uma visão mais curta para campanhas de marketing. Tá vendo? Para um cenário B e um cenário C, ele me ofereceu ainda aqui a opção, ok? Didática, eu já expliquei, apresenta como a IA gera comunicações profissionais rapidamente. Sexto prompt, tá? Vou colar aqui para vocês. Sexto prompt, sexta sessão, ou sexto chat, ou sexta conversa. Monte um checklist para lançar um curso online de forma profissional. Aqui começa a ter a ver, né? Ele está falando muito de curso e tal, eu poderia até usar. Deixa eu fazer o seguinte, eu tenho criado uma sessão para cada prompt. Como tem bastante a ver o tema anterior, e-mail comercial, aqui também falou né? Então eu vou manter a sessão para vocês verem como é que é, olha lá. Na mesma sessão vou fazer uma outra pergunta, porque está muito, nesse caso os dois prompts estão muito, os temas estão muito parecidos. Olha lá, claro, aqui está um checklist completo e profissional para o lançamento de um curso online dividido por etapas para facilitar o planejamento. Planejamento do curso, definir o público-alvo, olha que legal com os checklists aqui com as checkboxes aqui, né? Definir o público-alvo, escolher o tema e foi separando por linha também, ó. Já com a formatação, meu, isso aqui você dá um Ctrl+C, dá um Ctrl+V onde você precisa criar a sua documentação, faz a revisão e só faz os seus ajustes finos, tá? Olha lá, 7 sessões ele criou aqui, tá? Didática. Utiliza a IA como planejadora e organizadora de tarefas, tá? Sétimo prompt. Agora aqui é uma pergunta que tem um âmbito diferente, eu vou usar um novo chat aqui, uma nova sessão, tá? Compare as funcionalidades, vou pedir através do prompt para o Copilot fazer uma comparação entre Trello, Asana ou Asana e Microsoft Planner, né, que são ferramentas concorrentes parecidas para a gestão de projetos, tarefas, atividades, né? São planejadores de fato. Olha lá, ele vai criar uma tabela, olha que interessante. Tá vendo? Então aqui ele colocou o Trello na primeira coluna, o Asana na segunda e o Planner na terceira. E começou aqui, ó, interface Trello, baseada em quadros Kanban, né, que são os birdzinhos lá. Asana, lista, quadro, cronograma e calendário. E o Planner, baseado em quadros Kanban, que é o padrão. Né? Facilidade de uso, muito intuitivo e visual, no caso da Trello. Do Asana, intuitivo com mais recursos avançados. E Microsoft Planner, simples e integrado ao 365. Então, ó, ele colocou aqui várias categorias para serem analisadas pelas 3 soluções diferentes. Gestão de tarefas, colaboração em equipe, visualização, automatização, integração, relatório e métrica, aplicativo móvel, preço, e melhor para, vamos ver o último que é interessante, melhor para equipes visuais e ágeis, o Trello. O Asana, melhor para projetos complexos com muitas dependências. E o Planner, empresas que já usam o Microsoft 365. Muito bom, muito bom. Qual é a didática desse prompt? Excelente para mostrar como o Copilot pode organizar informações externas de forma clara e útil. E fazer comparação também, né? O que ele mais fez aqui foi comparação, na verdade. O 8º prompt, deixa eu dar uma olhadinha nele aqui. Tá, é uma pergunta diferente, não tem a ver com comparação de Trello nem nada, então vou gerar uma outra sessão para a IA não ficar meio maluquinha. Ela até vai responder, tá? Mas às vezes ela é tendenciosa. Ela tá achando que por você ter mantido a segunda pergunta dentro da mesma sessão, primeira e segunda pergunta dentro da mesma sessão, é que aquela segunda pergunta, ela tem a ver, então ela tenta puxar uma resposta aqui para o segundo prompt, amarrado a algum tema-chave do primeiro prompt que você colocou, e às vezes não tem nada a ver. Aí por isso que não se pode fazer isso, entendeu? Nesse caso aqui, olha lá. Quais são os maiores desafios enfrentados por pequenas empresas no Brasil em 2024? Uma curiosidade diferente.
Em 2024, as pequenas empresas no Brasil enfrentaram uma série de desafios significativos, tanto no ambiente econômico quanto tecnológico e regulatório. Com base em fontes atualizadas, aqui estão os principais obstáculos. Eu não vou ler tudo, só os títulos. Estabilidade econômica e pressões inflacionárias, adoção de tecnologias e baixa maturidade digital, escassez de mão de obra qualificada, ameaças cibernéticas, retenção de clientes e concordância aumentada, conformidade regulatória e proteção de dados, né? A LGPD chegou aí antes das inteligências artificiais, mas já para regulamentar o uso disso tudo, inovação colaborativa limitada, né? Mencionou as MEIs aqui, tudo, os microempreendedores individuais. Didática do prompt. A IA busca dados atualizados em fontes online úteis para o estudo de mercado e contexto. Já vai no lugar certo onde sabe que tem informação fidedigna, que não é fake news e que é atualizada, frequentemente atualizada, tá? Se eu quero buscar, por exemplo, faço uma pergunta em que a resposta ela tange, ela relaciona, por exemplo, um relatório de um gasto público de um parlamentar. Onde que vai buscar? No portal Transparência, com certeza de lá ele vai trazer. Né? Não é 100% certeza, pode ser que ele traga de outro lugar, mas evidentemente ele pode trazer de lá, e a gente espera que isso seja trazido de lá, tá? Também de outros lugares e de lá também. Ok, nono e penúltimo prompt, deixa eu só ver aqui o viés dele. Tá, isso aqui é outra coisa, nova sessão. Gente, essa análise que eu faço é sempre bom você fazer, tá? Deixa eu ver o prompt que eu tô querendo. Peraí, o que eu coloquei aqui anterior, eu tava falando de Windows. Aqui eu vou falar de impressora Epson. Nada a ver? Peraí. Nova sessão, tá? Acho que eu não colei tudo não. Ah, faltou um S aqui. Sugira temas para vídeos. Ó, sugira. Já tá falando pro Copilot ser algo mais criativo. Sugerir é usar a criatividade, né? Criar é usar a criatividade. Sugira temas para vídeos no YouTube sobre produtividade digital durante o mês de junho. Opa, um tema que fácil eu montaria um vídeo assim, porque o meu canal de tecnologia é sobre isso mesmo, sobre produtividade. Aproveita para você que está assistindo essa aula, esta está sendo mais uma aula aberta. A primeira aula do módulo 2, que é de Microsoft 365 Copilot Chat, aberta aos alunos que querem experimentar didática, qualidade audiovisual, proficiência e domínio do assunto do instrutor que aqui vos fala, para poder depois comprar o curso completo com todas as aulas fechadas, lives fechadas também, tá? Então, já dizendo para vocês, e aí também falando de quem tá vindo desta aula aberta, da playlist aberta de aulas abertas no YouTube, né? Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, gostou do vídeo, dá um like, tudo isso me ajuda a manter o canal aqui no ar e a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Então esse é um tema que eu traria fácil para o meu canal. Tecnologia, empreendedorismo, produtividade e por aí vai, tá? Vamos aceitar aqui e já falar um pouquinho da didática desse prompt, enquanto ele nos traz a resposta. Útil para marketing, planejamento de conteúdo, obviamente, e calendários sazonais. Sazonal por quê? Porque a gente está falando de junho, época de festa junina, férias das escolas. Então, peraí, o marketing tem que pensar no que acontece nesse período. Criançada em casa, os jovens em casa, os que ficaram de férias, né? Os que saíram de férias tiraram boas notas, festividades juninas, né? Então, peraí, vamos tentar trazer para o canal, vamos trazer para a empresa, o que a gente pode montar, o que a gente pode inventar, o que a gente pode lançar que vai atingir esse público em junho. E aí, é claro que todas as empresas basicamente fazem isso. Só que a IA vai nos ajudar a fazer isso aqui. Olha só, aqui estão algumas ideias. Temas sazonais estratégicos para junho. Revisão de meta e meio de ano com ferramenta digital. Isso é muito bom. Né? Nós estamos, junho é meio de ano, tanto que tem as férias de meio de ano, né? Para as escolas, né? Para a turminha aí, faculdade também. E aí tem muita empresa que gosta de fazer a análise de meio de ano. Ó, se a gente foi bem até aqui, vamos seguir a estratégia e só melhorar. Ó, até aqui a gente foi ruim, a gente precisa parar e mudar totalmente a estratégia, porque se a gente continuar com a mesma estratégia de janeiro a junho, o restante do ano vai ser ruim também, ou péssimo. Então, tem muita empresa que faz isso, né? Essa análise de meio de ano aí. Olha lá, tá pedindo pra gente fazer um vídeo com esse tema. O que mais? Planejamento de assunto de semestre, ferramentas e dicas, estratégia para organizar os próximos 6 meses. Aí já é o contrário, né? Parando aqui, já organizando os próximos 6 meses, né? Já fazendo aí a mensuração do que será interessante fazer para os próximos 6 meses, até o final do ano. Com ClickUp, com SumSama, outras ferramentas, Todoist, propõe um desafio com pequenas ações diárias usando ferramentas digitais. Desafio 30 dias, produtividade digital. Como organizar as férias de julho. Olha só, muito bom, isso aqui é muito clássico, né? Pô,
vai sair de férias, né? A família vai viajar, então como é que pode organizar? Fazer um vídeo com isso, tá vendo? Por que ele tá falando de temas para vídeos no canal no YouTube? Mais uma vez, a sua inteligência artificial te conhece. Quanto mais informações você coloca nos chats, no trabalho com ela, ela vai te conhecendo, ela vai entendendo o que é e o que você faz. Ela sabe que eu tenho um canal, que é um foco meu, canal no YouTube, tá me oferecendo temas para vídeos de junho de 2025 para o meu canal no YouTube. Temas de aprofundamento e hacks, né, que são aqueles temas, aqueles assuntos que realmente pegam, que realmente funcionam, que se funcionar vai dar um resultado muito grande. Automatize tarefas repetitivas com o Zapier, como criar sistema de segunda cérebro digital. Sistema de segunda, cérebro digital, Obsidian, Notion. Esses são organizadores, né? Produtividade com inteligência artificial, que realmente funciona. Copilot, ChatGPT, olha ele colocando na briga aí as IAs, né? É vídeo que dá visualização, você colocar ali comparação entre as IAs hoje. Minimalismo digital, né? Uma outra questão que está sendo muito apontada aí. Minimalismo em tudo, né? No design, no setup, na questão digital, né? Design digital. E mais uma sessão que ele trouxe aqui como formatos criativos para engajar. Vamos só dar uma olhadinha nos títulos aqui, ó. Tour pelo meu setup. React testando métodos produtivos famosos de ferramentas digitais. O que eu aprendi usando 3 apps produtivos. Top 5 de extensões do Chrome para trabalhar melhor em 2025. Para quem frequenta muito o YouTube, canais de tecnologia, sabe que facilmente esses seriam títulos para vídeos de canais de tecnologia como o meu. E ainda assim, ele dá aquela sugestão que você já aprendeu comigo, que ele sempre faz. Olha só, se quiser eu posso te ajudar a montar roteiros, títulos otimizados para SEO. Olha que legal, vai me ajudar com o trabalho que eu tenho para colocar um vídeo, né? Colocar um vídeo no YouTube para poder realmente ele ser funcional, monetizar, é trabalhoso. Primeiro que eu tenho que pensar no roteiro, no tema. É um tema que é interessante? Vamos gravar. Montar o meu roteiro, esquematizar, luz, boa qualidade de gravação, microfone, webcam, aí depois edição, um bom software de edição, uma máquina que aguenta edição, hardware. Então, investimento. Depois, qual o software que você vai usar? Quais os recursos que você vai usar de overlay, de colocar lá aparecendo as transições, etc. Tá pronto? Não tá não. Sobe o vídeo para o YouTube. Antes de subir, renomeia direitinho, coloca as tags lá, SEO, Search Engine Optimization, né? Sobe para o YouTube, coloca as hashtags, faz uma boa descrição, dá um bom tema, um bom título para o vídeo, sobe uma boa de uma capa, uma thumbnail chamativa, representativa, que não minta, que não tenha clickbait, né? É muita coisa que se pensa para ter um vídeo legal, bom, que funcione lá no YouTube. Eu falo isso porque eu faço isso quase todos os dias. É 2, 3 vídeos por dia que eu subo nos meus canais ali, né? Então, essa dinâmica eu já tenho. E a minha IA, que é o Copilot, já aprendeu. A minha IA já aprendeu, tanto que está me ofertando. Você quer aproveitar? Quer que eu te ajude a gerar um roteiro, um título otimizado para SEO e até te dê ideias de criação de capa de vídeo? Porque ele sabe que esse é o meu workflow. Tá? Muito bom, né? Didática desse prompt. Útil para marketing, planejamento de conteúdo e calendários sazonais. Já tinha falado já, né? 10º e último prompt. Vamos lá. Deixa eu ver o tema. Tá, é diferente. Nova sessão. Melhore a gramática. Tô usando como se fosse um corretor, tá? E torne mais persuasivo esse texto. Vou colocar o texto aqui. Agora eu vou precisar usar minha criatividade, que aí, ele colocou, olha aqui o texto. Então, entenda como é legal e bom. Vou colocar uma coisa bem assim, tá? Aprender usando livros eletrônicos e ouvindo. Eu quero falar sobre e-books e quero falar sobre audiobooks, mas coloquei de uma forma bem, assim, meio que errada um pouquinho, para poder ver que correção que ele vai fazer. Inclusive com erro, vou deixar esse erro gramatical, esse erro de palavra aqui, para ver se ele faz a correção. Gente, eu estou fazendo o meu Copilot fazer o que eu já tenho, por exemplo, no meu Microsoft, olha ele aqui, Microsoft Editor. Olha ele aqui, o Microsoft Editor, que trabalha nos navegadores todos, porque ele é uma extensão de navegador, mas trabalha dentro do Office também, no Word, no Outlook, para escrever e-mail, para escrever documento, no Excel, no PowerPoint, tá? Em softwares da Microsoft. Para correção, autocorreção, correção ortográfica, correção gramatical, de clareza, de concisão, de escolha vocabular, de linguagem formal, de tons, linguagem inclusiva, etc. Isso aqui é fundamental para quem é escritor, para quem escreve muito, tá?
Tem uma outra solução que eu também pago, que é muito boa e conhecida. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Acho que ela já está carregada aqui. Eu não estou vendo ela aqui. Deixa eu ver se ela não foi carregada. Olha ela aqui, ó. Language Tool for Desktop. É o concorrente do Microsoft Editor. Tem o Grammarly também. Deixa eu ver se eu estou falando besteira. Grammarly. É isso mesmo, ó. Tem essa ferramenta aqui, que é a Grammarly. Faz a mesma coisa, são concorrentes entre elas, inclusive, tá vendo? Ó, faz todas essas correções para vocês em tempo real, inclusive essa aqui conecta lá no Slack, lá no Gmail, né? Mas tem também aqui, ó, a Language Tool, que eu adoro. Ah, ela já até atualizou a interface dela aqui. Ah, eu preciso entrar nela, por isso que ela não tá mostrando. Ó, ela vai no Outlook também, no Word, vai no Notepad, no WhatsApp, no Slack, no WordPad, tá? Para poder fazer essas correções aí avançadíssimas em tudo isso. Bem, o que eu estou pedindo para o Copilot é fazer isso para mim. Ao invés de ter essas ferramentas, fazer isso para mim com o texto. Vou dar um Enter aqui. Claro, aqui está uma versão com gramática aprimorada e mais persuasiva do seu texto. Descubra como é divertido e enriquecedor aprender utilizando livros eletrônicos e recursos com áudio. Olha que legal. Se quiser, posso adaptar o tom para público específico, como estudantes, profissionais, pais. Meu, isso aqui é muito legal, né? As opções que ele dá. Parece que ele vai dar só um retorno, mas não, ele dá várias opções para você. Ou para um formato diferente, como slogan, post para rede social, apresentação. Quer que eu faça isso? Aí sim, e sim o que, né? E quais opções ali? Senão ele traz todas as opções para você. Bom, qual a didática desse nosso 10º e último prompt? Mostrar como a IA atua como revisora e redatora ao mesmo tempo, tá? Então, eu acho que você pegou a nuance, isso aqui é só o nosso começo, para essa parte prática, onde a gente vai trabalhar muito com prompts, tá? Para a web, neste módulo de Microsoft 365 Copilot Chat. Eu espero que você tenha gostado. Para você que está vindo aí da playlist do YouTube, da aula aberta, pode deixar aqui embaixo nos comentários o vídeo. E para você que está dentro da plataforma EAD, que já adquiriu o curso completo e está assistindo essa aula de degustação, também tem ferramenta para você colocar aí embaixo seu feedback, sua pergunta, sua dúvida, subir seu arquivo referencial e assim por diante, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desta aula. Dicas pode deixar para mim nessas ferramentas que eu falei para vocês, que eu retorno todos, tá? Tanto os alunos, os potenciais alunos que estão experimentando as aulas abertas de degustação, de experimentação, quanto os alunos que já são alunos pagantes do curso completo da plataforma. Eu retorno todos, tá? Se não for direto pela ferramenta, pelo comentário no vídeo, eu retorno por WhatsApp, eu retorno por e-mail, né? Todos os meus contatos estão aí disponibilizados na bio do instrutor aí, né? No sobre o instrutor. Ok, muito obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima aula.